Paz do Senhor, irmãos, boa noite. Gostaria de meditar aqui com os irmãos uma palavra que o Senhor colocou no meu coração nesta noite. Eu tenho alguns dias já que eu estou com ela na minha mente e eu gostaria de meditar e ler aqui com os irmãos, amém? Se encontra no livro de 2 Reis, no seu capítulo 5. É uma palavra bastante conhecida, né? Que vai falar a história de Naamã. A Bíblia vai relatar sobre a história dele, né? Eu queria ler somente o primeiro versículo aqui. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramentos aos sírios. Era este homem herói, valoroso, porém leproso. Então nós conhecemos aqui, né, bastante essa história, né, falando sobre a vida de Naamã, que através de Naamã o Senhor ali tinha dado bastante livramentos ao povo sírio, né? Era um homem valoroso, um homem respeitado, né, pelo rei. Porém, ele tinha algo na vida dele, né, a qual quase ninguém sabia, a não ser a sua esposa, né, alguns, né, dos soldados ali. Mas o que o Senhor colocou no meu coração é uma pergunta muito, né, difícil de se fazer. Porque a gente conhece aqui a história de Naamã, a gente vai ver que Naamã, ele era um homem respeitoso, ele era chefe de exército, né, dos exércitos, e através da vida dele o Senhor tinha dado bastante livramentos, mas ele tinha algo na vida dele que era um empecilho, era um obstáculo, né, e hoje o Senhor pergunta, né, para mim, para você, qual é a lepra? Qual é a lepra que está na nossa vida, que tem afastado, né, que tem impedido, que tem nos amedrontado e impedido de mergulhar, né, de entrar de cabeça, de se lançar, de se entregar verdadeiramente ao Senhor, né? Aqui nós conhecemos a história de Naamã, através de uma menina, né, que foi ali capturada, né, em uma das guerras, numa das batalhas, foi levada para a casa de Naamã e através dessa menina, dessa criança, né, Deus usou ela ali para dar uma esperança, né, para Naamã, falando ali do profeta. Porém, Naamã não entendeu no primeiro momento, né, ele não entendeu, ele foi falar com o rei e o rei foi e mandou cartas para o rei de Israel. Enfim, irmãos, a gente conhece bem essa história, a gente sabe muito bem. E observando bem, meditando aqui nessa palavra, a gente vê que muitas das vezes na nossa vida também é assim, né? Quando Deus usa alguém para falar conosco, muitas das vezes nós interpretamos, né, da maneira que nós queremos, como nós bem queremos entender, né? E acabamos fazendo coisas, né? Tomando atitudes, tomando escolhas que não é da vontade de Deus, que não são da vontade de Deus, mas que o Senhor vela, o Senhor cuida para que aquilo que Ele quer que aconteça, venha acontecer. E foi assim na vida de Naamã, né? Porque mesmo ele tendo feito, né, tudo o que aconteceu, ter ido lá falar com o rei até suspeitar de que ele estava querendo armar uma emboscada, alguma coisa, né? Até nisso o Senhor viu ali, né, uma maneira de alcançar realmente a quem interessava, né? Que era o profeta Eliseu. E através de tudo isso, né, na vida de Naamã, o Senhor ali, então, Eliseu ouviu o que tinha acontecido, né? Toda a confusão que se tinha acontecido. E ele falou, não, pode falar para ele vir até mim, que ele vai saber que há profeta em Israel, realmente. E aí Naamã, todo feliz, né? Foi então com os seus soldados, né? Com a tropa toda, com os seus carros, até na frente da casa de Eliseu. E aqui também me chama muita atenção, que muitas das vezes nós esperamos, assim como Naamã fez, né? A primeiro momento, quando recebeu a bênção, quando recebeu ali a profecia, né? A gente quer contar, quer falar, e aí foi isso que Naamã fez, não vigiou, não segurou, não guardou para si, né? Não esperou, né? A direção de Deus. E ali foi, e aconteceu tudo isso.
E depois, mais para frente, quando estava lá na frente da casa do Eliseu, né? Ele também já, o orgulho ali, a vaidade dele, querendo que o profeta saísse lá fora. A Bíblia vai relatar que Eliseu não saiu dentro da sua casa. A Bíblia vai falar que Eliseu mandou um mensageiro falar com ele lá fora, quando Naamã chegou na frente da casa dele. A Bíblia vai falar que ele mandou, né, Geazi lá fora falou para ele, olha, fala para ele se lavar no Rio Jordão 7 vezes, para ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão e a pele dele vai ficar, né, limpa de novo. E foi isso que Geazi fez, foi lá fora, falou, mas a palavra de Deus vai dizer que Naamã ficou indignado. Naamã não aceitou aquela ofensa, né, para ele, que imagina, onde já se viu, era para ele sair lá fora, era para Eliseu sair lá fora, impor as mãos sobre ele, né, ele era um chefe dos exércitos, né, ele era um homem respeitoso, usado nas mãos do Senhor. Enfim, irmãos, quantas das vezes nós também, né, não agimos assim, né, com avareza, né, com orgulho, né, assim, independente da situação, seja qual ela for, a gente sempre, o lado ruim, né, na nossa vida, no nosso coração, tá ali. E basta pisar no calo, basta dar uma pisadinha no dedinho, né, ali no mindinho, para que a gente possa realmente mostrar quem a gente é. Mas aqui, né, depois a gente vai ver que um dos seus soldados foi ali e falou com Naamã. Falou, né, na minha versão diz meu pai, mas eu acredito que era assim que eles falavam, né, por ser chefe, falou, não, meu senhor, alguma coisa nesse sentido. Mas o que quer dizer é que falou para ele, né, trouxe à mente dele a reflexão. Se o profeta tivesse pedido algo muito mais assim, né, mais difícil, mais trabalhoso, mais honroso, o senhor não faria? Já que ele era um chefe de exército, né, já que ele era um homem, né, usado, né, tinha ganhado várias batalhas, tal, tudo, o senhor não faria, né, para mostrar, talvez, o seu empenho? E isso daí é tão simples, somente mergulhar. Detalhe, irmãos, Naamã ainda comentou, falou, não era mais fácil eu ir mergulhar em outros rios que são mais limpos do que esse? Ainda queria impor o lugar onde ele tinha que mergulhar, né? E aí o soldado falou para ele assim, somente se lavar, somente mergulhar, né? E aqui fica a reflexão, somente mergulhar. Muitos de nós, e eu me coloco também, muitos de nós ficamos no raso, né? Não mergulhamos mais como o Senhor gostaria que nós mergulhássemos, né? Na presença dEle, buscando a presença do Espírito Santo, para saber a direção, o que fazer, como agir, como responder, como em tudo na nossa vida, né? E aqui, quando o soldado falou ali com ele, né? Acredito eu, posso até imaginar assim, Naamã pensando, né? Naquilo que o soldado tinha falado, né? Realmente, verdade. Não custa nada, né? Não custa nada, vamos lá, vamos tentar. E foi e tentou. E aí Naamã mergulhou. E é isso que Deus quer que nós façamos também, meus irmãos. É que nós mergulhemos sem reservas, né? Sem olhar para a direita, para a esquerda, olhar mesmo para Jesus, olhar mesmo para Cristo, porque Ele sabe, né? A gente tá não cansado de ouvir, mas tá real aquilo que o Senhor tem para nós, né? Não é história, não é conversa, não, é a palavra de Deus. Ela nos dá essa garantia de que o Senhor tem e sabe o que é melhor para nós. Então, que quando nós mergulharmos mesmo de verdade, conhecemos a Cristo, né? Conhecer Ele de verdade mesmo, lançar a nossa vida nas mãos dEle, né? E deixar com que Ele reja, com que Ele dirija, com que Ele guie, né, as nossas vidas, por mais situações que a gente não está esperando, mas nós vamos ter paz, nós vamos saber que é o Senhor quem está no controle de tudo, né?
E é isso que Jesus ali tentava explicar, tentava falar, tentava ensinar os seus discípulos enquanto esteve aqui, né? Nos evangelhos ali a gente vê, principalmente no de João, né? Quando ali no capítulo 17, quando Jesus está falando e está orando, né? Pelos discípulos ali, e todo o ensinamento, né? Os milagres que Jesus fez, tudo na nossa vida, nós dependemos dele para tudo. E aqui concluindo, né? Naamã mergulhando ali 7 vezes, então ele foi purificado. Ele teve a sua vida purificada, né? Sua pele, sua. E não foi só a pele, irmãos, porque a partir disso, a partir deste milagre, Naamã reconheceu verdadeiramente que só há um Deus, né? Que só havia um Deus em Israel e que ele só serviria a este Deus, né? Então é isso muitas das vezes que nós precisamos fazer também como cristãos, né? Nas nossas vidas, renunciar. A renúncia não é fácil, não é fácil, mas nós precisamos, né? Jesus mesmo disse: quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, né? Negue-se a si mesmo e venha após, né, mim, para segui-lo, para obedecê-lo, para fazer de acordo à vontade dele, né? Porque o que o Senhor nos pede, irmãos, é o nosso coração sincero, é o nosso coração entregue a Ele, obediente a Ele, né? E que o Espírito Santo possa habitar e possa transformar as nossas vidas. É isso que o Senhor Jesus quer de nós, né? E essa passagem me traz isso, né? Que muitas das vezes o nosso coração é endurecido pelo orgulho, endurecido pela vaidade, pela soberba, né? Nos impede, essas são as lepras que nos impede de alcançar a Cristo, de chegar mais perto dele. E o Senhor quer limpar, o Senhor quer transformar a minha e a sua vida todos os dias. Nascer de novo todos os dias, como o Senhor Jesus disse ali para Nicodemos, né? Quando ele fala que é necessário nascer de novo, né? Da água e do Espírito. E é exatamente isso que o Senhor quer que nós façamos todos os dias, morrer para nós mesmos e viver para Cristo, olhar para Ele, que é o autor e consumador da nossa fé, e Ele tem o melhor para nós, por mais que nós não estejamos enxergando, por mais que nós não estejamos vendo, mas Ele tem, e Ele traz paz ao nosso coração, Ele traz entendimento, Ele traz discernimento. Nós não precisamos, né, ficar afoitos, sabendo que o Senhor, Ele vela por nós, Ele sabe exatamente o que nós precisamos. É como o barro, né? Na mão do oleiro nós somos. E Ele está moldando, Ele está transformando, Ele está fazendo um vaso lindo, maravilhoso. Ele está, né, tirando aquilo que não agrada a Ele, aquilo que não presta, né? Ele vai arrancando. Por quê? Porque Ele sabe exatamente, né, como nós devemos chegar até as mansões celestiais, né? Então é isso que Ele quer fazer, Ele quer limpar, Ele quer tirar aquilo que atrapalha no nosso caminho, aquilo que nos impede de alcançar esse dia, né? De quando o Senhor Jesus vir buscar a sua igreja, o arrebatamento, né? Seja individualmente ou seja no grande dia, no arrebatamento, que nós possamos ir para casa limpos, né? Aperfeiçoados, purificados, santificados todos os dias, né? E que assim a gente possa alcançar realmente as mansões celestiais com o Senhor Jesus, que é para isso que Ele morreu na cruz, né? Por nós. Foi para isso, foi para nos dar vida, para nos dar salvação e para que nós vivamos, né? Conforme a vontade dEle aqui nesta terra, enquanto nós estamos aqui, né? Não olhe para o lado, não olhe para a direita nem para a esquerda. Mergulhe 7, 14, quantas vezes for necessário, né? Seja sincero diante de Deus, busque a palavra do Senhor, busque a presença do Senhor, né? Entrega, né, total, porque isso só é vantajoso para nossas vidas, é um privilégio, né? Você conhecer a Cristo, saber quem Ele é, poder ouvir a sua voz, poder ter a presença dEle na sua vida, o Espírito Santo te falando, né, nos guiando, nos direcionando. Isso nós só temos a ganhar aqui nessa terra, né? E nós não vamos ter mais confusão, porque o Senhor não nos traz confusão. O Senhor sempre traz a resposta, né? Aquilo que é certo
para nós e para nossa família. Amém, meus irmãos? Que o Senhor fale mais no coração de cada um, que o Espírito Santo possa ministrar no coração de cada um, que a palavra possa entrar e fazer morada. Em nome de Jesus. Amém? Assim eu agradeço, em nome de Jesus.